Então, os judeus, eles estão aí espalhados pelo mundo inteiro, tá? Pelo mundo inteiro. E os judeus não são só os judeus que nós conhecemos, tá bom? Existem aí outros judeus, como os judeus negros também, tá bom? Eu vou começar aí por Abraão, tá? Abraão, ele foi casado com Sara, todo mundo sabe, está na Bíblia que ele teve outras concubinas, né? Como diz a própria Bíblia. E ele teve um filho com Agar, que chama Ismael, ela é egípcia, né? Então Ismael, ele é árabe. Ali Ismael, ele teve mais ou menos aí uns 16 filhos. Então imagina o tamanho da descendência aí de Ismael, que também é irmãos de Israel, irmãos dos judeus, tá? E isso não tem como negar, porque segundo estudiosos e segundo exames de DNA comprovam isso, que eles são irmãos. Então, embora eles são judeus também. Quando Sara morreu, ele teve um outro relacionamento, segundo a Bíblia, um outro casamento, e essa mulher não era judia, né? Ela era de um outro povo. Então, mais uma vez, se espalha aí o povo judeu, tá? E tem também Moisés, né? Moisés, ele foi casado com Zípora. Então, Moisés se casou com Zípora porque ele matou um egípcio. Então, ele ficou com medo, né? Obviamente. Então, para se proteger aí dos egípcios, ele fugiu da cidade e foi para a cidade de Midian, onde conheceu Zípora, que é a história do poço, né, das irmãs que tentaram pegar água e ele ajudou. Todo mundo conhece essas histórias. Então, ele conheceu Zípora e se casou com Zípora. Zípora é da cidade de Midian, dos medianitas, e ela é árabe, tá bom? Então, mais uma vez aí os árabes na história bíblica, né? Existem aí várias histórias da Bíblia com os árabes, tá? Mas, vamos lá. Parte da Bíblia, em Números, que fala que Moisés se casou com uma cuxita. Então, eu vou ler para vocês aí, para vocês verem que está na Bíblia, tá bom? Essa parte de Moisés que casa com uma cuxita, tá? Está aqui em Números 12:1, tá? Você pode olhar aí na sua Bíblia, Números 12:1, que fala assim, falaram Miriam e Arão. Miriam e Arão são irmãos de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então vamos lá. Aqui diz que Miriam e Arão, eles ficaram meio indignados, porque Moisés se casou, né, se deitou, tomou a mulher para si, mas ela não era do seu povo, ela era uma cuxita, né? E aí vamos lá, né? Quem são os cuxitas? Vou colocar aqui para vocês verem, porque na Bíblia não fala exatamente quem é esse povo, tá? Mas vamos pesquisar. A expressão, uma cuxita, se refere aos descendentes de Cã. Os filhos de Cã foram Cuxi, que está em Gênesis 10:6. Alguns pensaram que essa mulher etíope não era outra senão a midianita, Zípora, que poderia ter sido chamada de cuxita, em algum sentido frouxo por Miriam, né? Então vamos lá. Existem duas linhas de raciocínio. O Zípora, ela era um etíope, mas a Bíblia diz que Zípora era da cidade de Midian. Então, muitos acreditam que Moisés, ele teve uma outra esposa, que é justamente essa, de etíope, né? Que é o povo cuxita. Cuxita vem da Etiópia, tá? Então, ela é uma africana, tá bom? Por isso, Miriam e Arão não concordaram muito com Moisés, por ela ser de um outro povo, tá? Então, teve aí uma discordância por parte de Moisés, de Miriam e Arão. Porém, Deus não gostou muito dessa discordância, né? Porque Miriam, ela começou a falar mal de Moisés e Deus não gostou muito disso. Você pode ler aqui em Números 12:1, você acaba de ler o restante que você vai entender o que aconteceu, tá bom? Então, vamos lá, né? Segundo a história e segundo a Bíblia, Moisés teve sim outros filhos, e são filhos negros, que é da cidade, a mulher cuxita, que é da Etiópia, né? Então, vamos colocar aí mais um povo judeu, que não nos contam, né? Não nos contam aí a verdade, né? Porque quando a gente fala de judeu, a gente imagina só os judeus brancos, dos olhos claros, e a história não é bem essa, tá bom? Então, vamos lá, né? Não foi só Moisés, foi também Salomão, tá bom? Existe aí a história de Salomão com a rainha Sabá. Quem era a rainha Sabá? Rainha Sabá era a rainha da Etiópia, tá? Mais uma vez aí, como os árabes, né? A Etiópia na Bíblia, na história dos judeus, tá bom? Então, Sabá era a rainha da Etiópia. E segundo a Bíblia, fala que Sabá queria muito conhecer Moisés por causa da fama de Moisés, né? Então, foi até Israel para poder conhecer Salomão. E quando ela chegou na cidade, ela ficou encantada pela prosperidade e pela sabedoria que Salomão tinha. E ela lhe levou várias coisas para ele, ouro, quer dizer, ele já era rico, ficou mais rico ainda porque ela levou bastante bens para Salomão.
E na Bíblia não está escrito que Salomão se deitou com Sabá. Porém, existe aí muitas histórias que diz sim que Salomão teve um filho com a rainha Sabá, tá? E isso também está na cultura etíope, na cultura da Etiópia, tá? Tem lá por escrito, vários, na verdade, dizendo sim que a rainha Sabá deixou um filho de Salomão, que foi Menelique, o primeiro imperador da Etiópia, tá bom? E sim, está esse escrito na cultura da Etiópia, falando que Menelique era filho de Salomão. Então, mais uma vez aí, vemos na história que não existem só judeus brancos, mas também existem judeus negros. E segundo a história também diz que a rainha Sabá, ela se encantou tanto com Salomão, tanto que ela se agradou do Deus de Salomão, e ela se converteu ao Deus de Salomão. E quando ela voltou para sua terra, para a Etiópia, ela introduziu o mesmo Deus, a mesma cultura, digamos assim, que existia em Jerusalém, que existia em Salomão, ela introduziu no seu povo. E sim, vocês podem estar olhando na internet, tem mesmo vários povos aí que a cultura deles são iguais à cultura dos judeus, tá? E tem também um povo da Nigéria, exatamente, gente, da Nigéria, que são judeus. Vários povos são descendentes de judeus, só que nem todos os povos os judeus reconheceram como judeus de verdade, tá? Ainda existem aí muitos povos que ainda estão aí nessa luta, né, de pedir o reconhecimento dos judeus para realmente se tornarem aí judeus como eles são, tá? Porém, nem todos os povos ainda foram aceitos pelos judeus. E isso está na internet, você pode pesquisar, tá bom? Isso foi da Nigéria, isso foi de um outro povo. É um povo que Israel já aceitou como judeu e é um povo negro, tá bom? Então, existe sim ali um povo da Nigéria que são judeus, tá? Cultura, tudo eles fazem igual os judeus fazem, tá bom? Então, é muito interessante essas histórias, porque não são aí bem as histórias que nos contam, né? Para você saber um pouquinho mais, você tem que pesquisar, vocês têm que olhar. E quando vocês forem ver um filme, como eu citei o filme, a série, na verdade, Os Templários, gente, não olha os filmes de um jeito superficial, tá? Porque vocês vão ver os filmes e vocês vão falar assim, ah, que lindo, né? Mas vocês não vão entender o que realmente os filmes querem passar para vocês, tá bom? Gente, os filmes falam sim bastante verdade, tá? Não pensa que é só filme não, porque os filmes eles passam muitas verdades. Só que quando você for assistir um filme, por favor, não assista com os olhos normais, tá? Abra a sua mente, abra seus olhos a enxergar. Começa a ver, tá passando uma cena, olha o que tá por trás daquela cena, tá bom? Que isso vai revelar bastante coisa para vocês. Então, todas as vezes que vocês assistirem um filme, uma série, seja lá o que for, abra um pouco a visão de vocês para poder entender o que aquele filme quer passar, tá bom? Então, gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí um pouquinho mais de conhecimento, tá bom? E uma coisa que eu quero pedir para vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Dando seu like, comentando o que você acha aí dessa história de que os judeus também existem uma descendência de negros judeus. O que você acha disso? Tá bom? Muito obrigada, fica com Deus. E lembra, gratidão sempre.